O 13º episódio da última temporada de The Sopranos é um dos meus favoritos. Ele apresenta um pouco de tudo o que a série tem de melhor, com uma espécie de recompensa para os fãs que, no fundo, sempre esperam algum tipo de ação e violência numa história envolvendo a máfia. E não se trata de uma explosão das tensões recentes entre as famílias de Nova Jersey e Nova York. Eu me refiro, claro, à briga entre Tony Soprano e seu cunhado Bob Bacalieri, que é o ápice do episódio. Antes dela, no entanto, David Chase nos dá mais uma aula de construção de contexto entre os personagens, desde diálogos ricos e cheios de significado para aquelas relações, até momentos mundanos, como Carmela dizendo que quer ir no banheiro depois de pegar a estrada, ou AJ usando a camiseta da pizzaria do Binzi indicando que seu trabalho na construção civil não durou muito tempo. São esses detalhes cotidianos que me fazem sempre enaltecer o hiperrealismo de The Sopranos. Menos trivial do que isso para a história como um todo, embora ainda trivial quando comparamos com o que realmente importa nesse episódio aqui, é o que acontece antes da comemoração do aniversário de 46 anos do chefe de Nova Jersey. Trazendo de volta um elemento perdido da temporada retrasada, a pistola descartada na neve por Tony na fuga durante a prisão de Johnny Sack, a polícia o leva preso diante da esposa, da filha e de todos os vizinhos. É a polícia mesmo que se meteu no meio da grande investigação do FBI e por isso Tony acaba sendo liberado rapidamente. Ele já foi solto? Pergunta a namorada de AJ, acostumada a ver criminosos serem tratados de forma menos flexível pelas autoridades. E não é todo o transtorno com a polícia, mas sim Blanca, a companheira latina do seu filho, que faz Tony aceitar o convite de Bob para passar o aniversário na sua casa do lago. É a primeira vez no episódio que algo assim acontece. Temos acesso aos pensamentos de Tony Soprano somente pela montagem. Bob diz que ele precisa relaxar, Tony olha para AJ com o filho de Blanca e, aí sim, aceita o convite do cunhado. O sentimento deles com relação a imigrantes é muito claro. Esse episódio foi ao ar uma década antes da primeira era Trump, mas em uma conversa banal vemos Tony, Carmela, Janice e Bob falando sobre como gostariam que fosse construído um muro na fronteira. Enfim, mas voltando, Tony decide ir para a casa do lago e o que nós vemos nas cenas seguintes é o puro suco de um bom encontro de família, quando essa família tem, é claro, o sobrenome Soprano. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e, claro, falo também de The Sopranos. A gente está começando hoje a análise da última e fantástica leva de episódios da série que mudou a TV para sempre. Hoje eu vou falar sobre o excepcional episódio Sopranos Home Movies, o 13º da sexta temporada, escrito por Diane Frolov, Andrew Schneider, David Chase e Matthew Weiner e dirigido pelo Tim Van Patten. Eu te peço apenas o teu like, a tua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito, e que tu hype esse vídeo caso essa opção apareça por aí, porque me ajuda demais. Alguns episódios atrás eu comentei sobre a constante necessidade de Tony cutucar a sua irmã Janice, que sem dúvida nenhuma é uma pessoa no mínimo complicada e tóxica. Mas eu mencionei também que, por tabela, o Tony acaba sempre diminuindo e às vezes até ridicularizando o seu marido. E é o que acontece aqui. Assim que chega na casa do lago, após demonstrações protocolares de carinho, o Tony critica o Bob por não ter cortado a grama direito para receber ele. A Janice diz que eles têm se ocupado demais na nova casa comprada de Johnny Sack graças à ajuda de Tony Soprano. Abre aspas. Então a casa não foi suficiente? Tony indaga. Não, você sabe que nós somos muito gratos, Janice responde, ainda em tom cerimonioso. Ainda. Como eu disse, esse episódio é recheado de bons momentos em família longe da cidade. Em diversos momentos, os personagens conversam de forma amistosa e contemplam a natureza. Mas, como eu também lembrei, essa não é qualquer família. Não é todo mundo que ganha, por exemplo, uma metralhadora de presente do seu cunhado de aniversário. Ao longo dessa viagem, por sinal, os sentimentos do Tony com relação ao Bob Bacalieri vão mudar algumas vezes. Ainda incomodado com Christopher por conta da sua relação com a Juliana, o Tony se sente ofendido pelo sobrinho não ter ido à sua casa quando ele volta da prisão. Vamos lembrar que temporadas atrás ele vinha pensando em Christopher para assumir o seu lugar nos negócios quando ele resolvesse se aposentar.
Aliás, uma das cenas mais engraçadas do episódio é a única do Michael Imperioli aqui, quando Christopher liga para desejar feliz aniversário para o Tony, que, irritado, desliga na sua cara. Tony diz para o Bob que a pessoa que ele vinha preparando para o futuro dos negócios o decepcionou. O cunhado imediatamente começa a parecer uma opção mais segura. Ele tem a ligação familiar necessária e, diferentemente do Christopher, é alguém estável e confiável. Nessa conversa com o cunhado, no entanto, outros elementos interessantes aparecem. Tony e Bob contemplam os possíveis destinos de alguém que leva a vida como eles. 80% das vezes é a cadeia, como Johnny Sack. No restante é a morte, que, na maior parte das vezes, você sequer ouve quando acontece. Nesse momento íntimo, no meio do lago, Bob também se abre para o Tony, revelando uma informação importante. Apesar do seu longo tempo na máfia, ele nunca matou ninguém. Nas cenas anteriores a essa, e em toda a série, sejamos sinceros, Tony deu muitas demonstrações de que não reage muito bem a determinadas situações. Quando a Carmela menciona que eles quase compraram uma casa de praia em Whitecaps, ele provavelmente lembra que foi nesse momento que a sua amante Irina ligou para sua casa e o seu casamento desmoronou. E aí ele corta o assunto. Em outra conversa, a Janice, de forma passivo-agressiva, comemora a boa relação que está tendo com seu irmão, que realmente mudou e está diferente, segundo ela. Então, é eu que tinha que mudar? Estou diferente como? Tony indaga, aparentemente prestes a explodir. Mas a gota d'água é mais tarde. Acrescente a todo esse ambiente familiar tenso, muito álcool e certamente você terá essa explosão. Enquanto jogam um banco imobiliário e alteram as regras para desespero do Bob, com todos já bem alcoolizados, Janice resolve contar uma história de família contra a vontade do Tony. A história é o exemplo perfeito do ambiente em que eles cresceram. Numa determinada noite, seus pais voltavam para casa e Lívia enchia a paciência de Johnny Boy Soprano. O pai de Tony e Janice, então, sacou a sua arma e deu um tiro bem no meio do seu penteado de colmeia. A história é interessante não só para revelar a insanidade desse núcleo familiar, mas porque mostra como cada um reage a ela de forma diferente. Janice, assim como Carmela, se diverte ao lembrar disso. Tony, no entanto, provavelmente se traumatizou quando ouviu essa história pela primeira vez e se envergonha ao ouvir agora. Isso é o que basta para tirar ele do sério. A partir desse momento, o Tony começa a atacar a sua irmã com uma questão do seu passado que ele já usou para atingi-la outras vezes. O fato de que Janice costumava distribuir sexo oral por aí. Para nossa surpresa, no entanto, não é ela que se ofende com isso, mas sim o seu marido. Vocês sopranos vão longe demais, ele diz, evidenciando o óbvio para todos nós, menos para eles. O Bob manda o Tony parar, mas não adianta. Quando ele começa a parodiar Under the Boardwalk do The Drifters, novamente fazendo referência às mamadas de Janice, o Bob perde o controle e desfere um soco na cara do cunhado e chefe. Ao longo da série nós vimos o Tony se dando bem muitas vezes contra diversos adversários, a maioria deles em desvantagem de tamanho. Agora, essa é uma briga de dois pesos pesados, de igual para igual, ou, segundo ele, com uma vantagem de idade e de saúde pro lado do Bob. Fato é que acontece algo que nem nós e nem Tony esperávamos. O Bob vence a briga. E pensando no que acontece depois, talvez teria sido melhor ter perdido. A madrugada e o dia seguinte são repletos de tensão e momentos constrangedores. Janice e Bob tentam convencer Tony e Carmela a não irem embora, com esperança de reverter a situação. Bater no chefe não pode terminar em coisa boa, ainda mais se o chefe for Tony Soprano. O que o Tony faz primeiro é ficar incomodado. Ele insiste em falar da briga e em evidenciar a sua desvantagem como uma criança que não aceita que perdeu. Mas o que ele faz depois é pior ainda. Ele começa a matutar. Eu já vi ele sentado em cadeiras assim antes, Janice diz para Bob observando o irmão de longe. Bob acha que ela está sendo muito paranoica e entrega uma das falas mais engraçadas do episódio. Pessoas sentam em cadeiras. O que Janice sabe, e Bob não, é como a cabeça do irmão funciona. Como ela própria menciona para Carmela, quando resolve contar, sem citar nomes, o fim da sua história com Rich April, ela é mais parecida com o pai e ele com a mãe. Janice, como Johnny Boy, é alguém que saca uma arma e dá um tiro em um momento de explosão. Tony tem menos chance de fazer isso. Como a Lívia, ele tem mecanismos mais cruéis de vingança. É bem provável que o Tony cogite várias vezes se livrar do Bob. E talvez o que o faça decidir a não tomar uma atitude tão drástica
é que no meio desse processo o Tony vê a filha de Janice e Bob, a Nika. É a segunda vez no episódio que, pela montagem, a gente tem acesso de alguma forma aos pensamentos do personagem, que não quer deixar a sobrinha sem pai. Ele, no entanto, vai tirar algo de Bob. Tony chama o cunhado para que os dois vão resolver um assunto na fronteira do Canadá, para seu desespero e da sua esposa, que temem que o pior pode acontecer. No caminho, Tony pega uma estrada vicinal, numa cena semelhante à que levou Adriana Lacerva em direção ao seu fim. Mas não é isso que acontece agora. Um dos homens com quem os dois se encontram tem um problema que precisa ser resolvido com relação à guarda da sua sobrinha. A irmã desse cara está sofrendo com o pai da menina que quer a guarda da criança. O Tony garante então que vai se livrar desse problema e decide usar o seu cunhado para se livrar do cunhado desse homem. Jogada doentia, sem dúvida nenhuma, mas também precisamos admitir, de mestre. O Bob fica incrédulo com o pedido que, no entanto, ele sabe que não pode negar. Assim que despeja isso em cima dele, o semblante do Tony muda por completo. É como se o controle tivesse voltado a ser seu e ele fica mais leve. Desesperado, o Bob sai da casa do lago e vai cumprir a sua missão. Na foto que ele usa para se certificar que pegou o alvo certo, o homem aparece com a sua família, acrescentando mais uma camada ao sofrimento do Bob. Ele surpreende o sujeito em uma lavanderia e atira a queima-roupa. Antes do tiro final, o homem se agarra ao Bob e arranca um pedaço da sua camisa. O Bob não perdeu a vida por conta da briga com o Tony Soprano, mas uma parte de quem ele era agora pertence ao seu chefe. O episódio termina de forma melancólica. Em casa, o Tony assiste aos DVDs com os vídeos caseiros da sua infância que a Janice lhe deu de aniversário. Ele vê os dois brincando na rua quando eram pequenos. Aquelas eram crianças normais e que poderiam ter continuado assim, não fosse o ambiente em que elas cresceram. Na cena seguinte, o Bob volta para sua casa do lago e pega a filha no colo. Mas aquele pequeno oásis, assim como aquela família, está modificada para sempre. Era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Esse é um episódio fantástico de The Sopranos que eu adorei na época em que eu assisti pela primeira vez. Adorei reassisti-lo agora para trazer essa análise para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Eu leio sempre todos os comentários e adoro a interação que a gente tem por aqui. Então, chegando no final, agora é um episódio incrível atrás do outro. Até o próximo vídeo e tchau!